isso mesmo. Você já chegou aqui, né, para a gente conversar eu também quero saber sobre esse assunto que é muito interessante. Aqui a gente vai falar sobre perda auditiva e é por isso, né, você já deve conhecer alguém que sofre desse problema, né, alguém com dificuldade para entender o que é dito numa conversa. Então fica atento porque a nossa primeira entrevista, a nossa entrevista de hoje vai falar sobre esse caso, né, da perda auditiva. Quais são as suas causas e quais são as suas consequências com a fonoaudióloga Elisa Lima. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tudo Boa bem? tarde, Boa tarde. Então, né, quais são as primeiras consequências, né, realmente, o que são as causas da perda da audição? Bem, existem 3 tipos de perdas auditivas, né? Tem as perdas condutivas, que são relacionadas com algum problema na condução do som, por exemplo, uma rolha de cera, uma secreção no ouvido, às vezes quando a gente está gripado, a gente sente aquele acúmulo, aquele ouvido tampado, uma perfuração no tímpano. É uma perda que está relacionada com a condução do som. Provavelmente ela tem cura, né? Que a perda condutiva tem tratamento. Temos as perdas neurosensoriais, que elas já acometem a orelha interna, é uma degeneração da orelha interna ou do nervo auditivo. Essas são irreversíveis. E temos também as perdas com componentes mistos, que tem um componente condutivo e um componente neurosensorial. Então, essa podemos sanar um pouco elas, mas o outro componente neurosensorial que já aconteceu, então realmente ela é irreversível. Por isso que a prevenção é o melhor a se fazer. Elisa, e as doenças podem levar também à perda de audição? Pode acontecer isso, né? Pode. Tanto as condutivas, como eu falei, uma gripe, um resfriado, uma sinusite, também como as meningites. As meningites, elas podem alterar a perda neurosensorial. Os pacientes podem perder a audição, principalmente crianças. Quando ela é cometida por meningite, elas têm a questão da perda auditiva. Não num número muito grande, mas assim, é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Muito interessante, né? A Elisa Cerejo está aqui tirando várias dúvidas, né, sobre perda auditiva. Então, se você tem alguma pergunta, manda pra gente no @tvfeliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Você também pode participar através dos telefones 3234-3422 e o nosso WhatsApp 981056955, né, Luísa? É isso aí, ela é especialista em audiologia, aqui está junto com a gente para tirar várias dúvidas, né? E ela também é especializada em fonoaudiologia do trabalho. Atualmente trabalha no Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, SESI e Maternidade Leide Moraes. Bom, a gente também tem pergunta, né? O pessoal todo quer saber. Existem fatores de risco, como, por exemplo, usar fones de ouvido diariamente? Às vezes os pais se preocupam muito, né? Que os filhos estão lá 24 horas com fone de ouvido e às vezes muito alto, que você escuta daqui, assim, a música que ele está ouvindo. Isso realmente pode causar esse problema, a perda auditiva, Elisa? Pode sim. O fone de ouvido, né, os MP3 de hoje em dia, eles podem causar tudo que for muito pode ser prejudicial, né? Então, assim, o fone de ouvido, se ele for usado de forma inadequada, ele pode causar uma perda, porque quando ele está num limite de tolerância diário, você extrapolou aquele limite de tolerância. Então, assim, o ouvido já vai começar a sentir, ele já vai começar a cansar, ficar cansado, vamos dizer assim. E aí ele vai começar, o ouvido ele tem um mecanismo de proteção. E aí, quando entra um som muito forte, ele meio que se contrai, como se fosse um amortecedor, para proteger as células do ouvido interno, que são aquelas que não podem ser lesionadas, porque são irreversíveis. E aí, esse mecanismo, ele fadiga, ele cansa. Né? Inclusive em call centers, que a gente trabalha também atuando nessa prevenção de perda auditiva, a gente manda fazer a alternação do fone, do headset, porque às vezes tá aquele ouvido fadigado, você passa para aquele outro, porque se aquele ouvido estiver fadigado e entrar um som muito forte, ele não vai ser contraído correta para lhe proteger e aí pode gerar um trauma acústico, vamos dizer assim. E os fones de ouvido são a mesma coisa, né? Aquela música alta, constante, às vezes eles estão meio estourados, alguma coisa desse tipo, vai lesionar o ouvido sim, principalmente com o tempo que você passa com ele ouvindo ali. E ainda falando sobre a questão do fone de ouvido, então qual seria a melhor maneira da gente utilizar, né? Usar os fones maiores que realmente não entram lá dentro, os fones de inserção. E o volume mais baixo, e o volume, qual é o melhor volume? Exatamente, eu ia falar isso. Antigamente, os fones eram todos auriculares, né? Eles não eram fones de inserção. E aí, era menos traumático. Hoje em dia, nós temos fones que são
iguais a estetoscópios médicos, né? Que é aquele que entra bastante na orelha. Então, a pessoa aperta lá o som e fica ouvindo, esquece do mundo. Pode usar? Pode. Numa quantidade pequena, né? Diariamente. E também que você esteja ouvindo o ambiente. Você precisa ouvir o ambiente. Não pode ficar, assim, totalmente com a audição naquela música, porque, assim, é mais prejudicial. A partir do momento que você está naquele volume, que você consegue ouvir um pouco o ambiente, já é melhor, já é menos prejudicial. Certo? E existem graus de perda auditiva? Existem graus de perdas auditivas. Tem várias nomenclaturas, vamos dizer assim. Uma delas, ela classifica como leve, moderada, moderadamente severa, severa e profunda. Isso você vai saber através do exame de audiometria. Né? É feita a medição da audição daquele paciente através de um equipamento para ver como está o grau daquela perda auditiva. Interessantíssimo saber isso, tá vendo, gente? Se você tem sua dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial, é o nosso Facebook, é a nossa fanpage aí no Facebook, né? Você também pode ligar no 3234-3422, a produção vai passar a sua pergunta ao vivo e você também pode interagir no nosso WhatsApp, né? Vamos dizer assim. Inclusive, já tem pergunta pra gente, viu? O Legal. Fábio, ele tá perguntando, você pode, de Barro Vermelho, né? Ele tá perguntando se, quando ele ouve, né, o fone de ouvido, ele, quando é muito alto, ele apresenta um sangramento no lado esquerdo do ouvido. Ele gostaria de saber se isso também pode ser um sintoma da questão da perda auditiva. Não, pelo som eu acho difícil, só se ele ouvir o som muito alto, mas assim, eu acho praticamente impossível. Nesse caso, ele tem que procurar o otorrino, né, para ver como é que está esse conduto auditivo. Às vezes pode acontecer traumas. Esse fone pode estar traumatizando o meato auditivo, a pele do meato, e consequentemente, quando ele usa o fone por muito tempo, volta a abrir aquela ferida. Isso é uma suposição. Mas assim, ele só vai saber verdadeiramente o que é que pode estar acontecendo através do exame clínico, né, através da consulta com o otorrinolaringologista e para medir a audição através da fonoaudiologia, com exame audiométrico. Mas sangramento dessa forma, por causa do som que entrou, é mais difícil, bem mais difícil. E já falando em consulta, né, em quanto tempo a gente realmente deve ir ao fonoaudiólogo? Bem, a questão da audiometria você deve fazer se você tiver com algum sintoma auditivo, não é isso? Na fonoaudiologia do trabalho, que eu sou especialista, as NRs, né, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas preconizam que vocês façam um exame na admissão, 6 meses após a mesma, na demissão, periódicos anuais e mudança de função e retorno ao trabalho. Sempre para estar monitorando a audição daquele paciente que trabalha exposto ao risco ruído. Certo? Então, assim, esses pacientes que trabalham exposto a risco devem fazer periodicamente o exame e as pessoas que estejam com alguma dificuldade auditiva, alguma dificuldade de se relacionar, às vezes você está no silêncio e você escuta bem a pessoa. Quando você vai para um ambiente mais ruidoso, que tem aquele ruído de fundo, você tem uma dificuldade maior. Então, se você vir que isso está acontecendo com você, você deve procurar um profissional para fazer a medição da audição através da audiometria para ver o que é que pode estar acontecendo. Muito interessante. A gente também tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores, então já vai mandando sua pergunta para a gente no 3234-3422 ou nosso WhatsApp 981056955. A Helena de Ponta Negra, de Lagoa Nova, ela disse que nasceu com os 2 tímpanos perfurados. Tá? E ela está perguntando se isso pode ter risco de ter algum câncer futuramente. O que seriam os tímpanos perfurados? Vamos explicar para o pessoal que está em casa. Tem que saber esse motivo dela ter nascido com essa alteração congênita, né? Então, assim, provavelmente deve ser uma alteração congênita, não sei especificamente se é a questão, assim, do tímpano mesmo, ela tem que analisar com o médico, mas, assim, questão de CA, de tumor, não, creio que não deve ter nada relacionado, não, assim, ela deve procurar o otorrino para ele esclarecer melhor essa dúvida dela. Mas existem várias alterações auditivas que são congênitas, né, através de síndrome, estudo, a questão da rubéola também, a rubéola materna. Quando a mãe tem rubéola nos primeiros trimestres da gestação, é muito comum a deficiência auditiva causada pelo vírus que passa para o bebê. Então, assim, existem algumas alterações que são congênitas, mas até mesmo por ser congênito, provavelmente não vai ter ligação com o câncer futuro, né? Ela deve analisar, tirar as dúvidas com o médico.
Legal, não necessariamente. Então, espero que tenha tirado sua dúvida, Helena. Agora a gente falou sobre graus, né, de audição e tudo, essa perda auditiva. Existem tipos de perda auditiva? Como eu falei no início, perdas condutivas, perdas neurosensoriais e perdas mistas, né? Ela vai depender de qual parte do ouvido ela está acometendo. Como é que vai identificar que está perdendo a audição? Só através do exame é que tem que saber o tipo e o grau da perda, né? Porque, assim, você vai ter aquele sintoma de que está com a orelha tapada, zumbido é um sintoma muito constante, quem tem perda auditiva, principalmente nas frequências mais altas, nas frequências agudas, tem um zumbido constante. E aí, meio que desequilibra as frequências do ouvido e aí gera esse zumbido. Então, assim, zumbido, às vezes dor de cabeça, tontura, dificuldade auditiva, sensação de ouvido tapado, tudo isso as pessoas devem procurar o profissional para ele quantificar o que é que está acontecendo, né? Quantificar e ver o que é que está acontecendo, se é alguma alteração de orelha média, se é alguma alteração de orelha interna, se essa alteração pode ser sanada, se ela só pode ser sanada através de uma prótese, porque assim, quando a gente perde a audição do tipo neurosensorial, que ela acomete a cóclea e o nervo auditivo, só através de aparelho auditivo mesmo, né? Então, assim, quando a perda é severa ou profunda, dependendo também se a pessoa já fala, se não fala, tem a questão do implante coclear, que também é uma prótese que você coloca para que a cóclea volte a funcionar perfeitamente. Existe isso. Existe isso. Muitas crianças que nascem com perda auditiva, quando são diagnosticadas cedo, né, antes de adquirir a linguagem, elas são protetizadas através do implante coclear e faz a reabilitação auditiva para ter praticamente uma vida normal, de criança normal. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, nós somos referências nacionais, o nacional com relação a implante coclear. Interessantíssimo. A gente tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores e um deles está perguntando, repete o nome para mim, por favor. Ela diz que o seguinte, se uma pessoa, Lúcia de Ponta Negra está perguntando, ela está dizendo que se uma pessoa com idade entre 60 e 65 anos já está falando muito alto, se isso pode já ser um problema relacionado à audição. Pode ser um problema relacionado à audição, sim, porque quando a gente fala alto é porque nós não estamos nos escutando mesmo, né? Não estamos nos escutando. Então, o que acontece? Você vê muito isso em pacientes que usam o aparelho auditivo. Aquele paciente, ele está falando num tom e aí, quando ele usa o aparelho, você percebe que ele baixa o tom de voz automaticamente. Porque ele começa a ouvir a voz dele e vê que está falando alto demais. Então, assim, se ele está falando muito alto, pode ser um sintoma de que ele está perdendo a audição. Até pela idade, porque nós temos a presbiacusia, que é um tipo de perda auditiva, que é a degeneração natural. Do mesmo jeito que o cabelo fica branco, as células do ouvido elas vão se degenerando de acordo com a idade. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, né? De acordo com a predisposição do organismo de cada um. Mas aí ela vai se degenerando com essa idade e pela idade dele, e esse sintoma que ele está referindo pode estar com perda auditiva. Então, ela deve procurar um profissional para fazer o exame. O Francisco da Zona Norte, um abraço grande para a Zona Norte. Ele tem 49 anos, é isso? Ele tem 49 anos e ele está dizendo que já está percebendo que está perdendo a audição dele gradativamente. E ele gostaria de saber justamente isso, né? O que pode estar acontecendo? É normal nessa idade já ter algum problema? Eu falei tão novo, mas nem sei, né? Mas eu acho que é novo. Não, realmente, é como eu falei, vai depender da predisposição de cada organismo, né? Você vê que hoje em dia tem gente na casa dos 20 que já apresentam cabelos brancos. Então, assim, vai depender muito disso. A questão se ele tem exposição a ruído, né, se ele trabalha exposto a ruído, ou se ele tem assim, um lazer também que é muito exposto a ruído, se ele gosta de ouvir música alta, esse tipo de coisa. Vai ter que analisar como é a vida dele, social e profissional, e fazer exames clínicos para ver o que é que pode estar acontecendo. Né? Às vezes pode ser assim, existe uma doença também chamada otosclerose, que ela é uma doença hereditária, que ela também gera perda auditiva. E ela pode chegar geralmente nessa idade. Ela é mais comum em homens e geralmente nessa casa de idade dele. Então ele pode, exatamente, ele pode procurar o otorrino para dar uma olhada no ouvido,
para ver se pode estar sendo cometido por ela ou por outras doenças. Olha, gente, muito bacana. Muito tá bom. vendo? É interessantíssimo, é muito legal. A gente traz especialistas aqui, médicos, né? Tudo para dar uma vida melhor para vocês, para dar dicas, né? Para vocês que estão em casa. Mas, claro, como a doutora falou, tem que ir ao médico. Nesse caso, tem que ir ao otorrino fazer exame para ver. Aqui ela achou, isso bate. A gente tá falando, né? Nesse caso do Francisco, essas informações estão dando a entender que ele pode ter esse tipo de doença, mas a gente não sabe. Tem que ir lá fazer o exame para confirmar. Nada como um especialista para te dizer realmente o que vai precisar, né? Exatamente. Realmente. Obrigada, Muito viu, obrigado Elísia, pela doutora? sua participação, viu? Muita gente ligou para cá, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente agradece demais a sua participação.